Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. E novamente aqui comigo, a rainha mãe dos podcasts do Brasil, Josiane Freitas. Bem-vinda, Jo. Olá, Ivan. Olá a todos. O Ivan adora a inovação aí na minha apresentação. Você sabe que eu fico uns 5 minutos pensando em qual título eu trarei a você neste programa, né? Então sempre busco alguma coisa diferenciada. Cuidado que tem que ser inovação não violenta, hein? Não, procuro não agredir nunca. Mas como assim inovação não violenta? Não sei, nós vamos ficar sabendo disso hoje. Legal, é porque hoje nós temos uma convidada super mega ultra especial, não violenta. Não violenta. A nossa amiga Fernanda Dutra, que ela, bom, vou pedir para que ela se apresente, que eu vi aqui no currículo que ela tem muitas patentes, ela tem muita experiência, vivência, é bem legal. E ela vem para bater um papo com a gente sobre um livro, me empresta aqui um minutinho, para o pessoal que está nos vendo no vídeo também, Inovação Não Violenta. Quando nós vimos esse tema, nós achamos mega interessante. E pensamos, vamos trazer para o podcast, que com certeza muito do nosso público vai se interessar em conhecer um pouco mais sobre isso. E você talvez esteja achando que inovação não violenta é comunicação não violenta. Já descobrimos que não. Será Se que você não é? quer saber qual a diferença entre um e outro, fica com a gente aqui. Até o final. Até o final. No último minuto do programa será revelada a diferença entre comunicação e inovação não violenta ou não? Não, a gente Já vai na largada, revelando, já? A gente revela o tempo inteiro. Beleza, mas então a gente vai ter que sortear alguma coisa pro pessoal não parar de ouvir o programa. Não, a a gente não precisa sortear nada. O conteúdo é tão bom que eles vão ficar até o final. Bora lá, brincadeiras à Aquelas parte. que é humilde, né? Fernanda, mas conta um pouquinho sobre você. aqui, Você viu só? Que maravilhoso. Hoje bom. temos iogurte aqui servido Você nos viu? nossos Cafezinho. estúdios. Porque na verdade nós estamos aqui de manhã, né? Tomando um cafezinho, batendo um papo. Tem coisa melhor do que isso. Não, e para quem está nos vendo por vídeo, né, nós estamos num cenário um pouco diferente dessa vez, mudamos a iluminação, o pessoal caprichou demais aqui, os meninos são fera. Eu me sinto tendo uma ideia o tempo inteiro aqui com essa lâmpada. Tô sempre com uma ideia acesa aqui na minha cabeça. Isso é a mesma coisa, já tá bem no clima da inovação. Totalmente, Total. já começamos inovando já. Muito bom. Fernanda, quem é você? Nossa, é difícil falar quem sou eu, né? Eu não gosto de títulos, assim. Eu gosto de falar que eu sou uma pesquisadora, uma eterna buscadora e assim, eu gosto muito da palavra protagonismo. Mas o protagonismo as pessoas meio que interpretam errado, sabe? Tipo, as pessoas acham, ser protagonista é ser forte para encontrar o seu melhor, para se dar bem, não é isso. O protagonista é aquele que encontra o melhor de si para o bem coletivo. E eu acho que essa é uma busca minha eterna. E por isso que eu falo da não violência na inovação, em qualquer coisa, porque é você fazer o seu melhor pensando sempre no bem coletivo. Então, todo o meu trabalho é focado nesse propósito. Como mentora, como palestrante, como escritora, enfim, né? Como artista plástica, que eu sou também. Então, não é um protagonista artista que está lá no palco, é um protagonista altruísta. É um protagonista altruísta. Eu acho que todo protagonista real seria altruísta, né? Porque se você faz algo pensando em você, não faz sentido, né? A gente vive de forma coletiva. Então, o egocentrismo, para mim, não funciona. Eu acho que a gente sempre tem que pensar o que eu posso entregar de melhor dentro da minha essência que realmente faça a diferença. É o que faz sentido na vida, senão, né? E no seu trabalho você junta comunicação, protagonismo e inovação. Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Como que você relaciona esses 3 temas? Ok. Eu acho que eu vou dar um passo anterior até para as pessoas entenderem a inovação não violenta. Perfeito. A inovação não violenta é um conceito que eu criei, que eu construí 4 etapas para chegar na inovação. E a comunicação não violenta foi criada pelo sistematizada pelo Marshall Rosenberg, e ele traz todo um processo da não violência dentro das relações empáticas e que a gente gere mais conexão. Então, eu acho que tem um passo anterior, assim, entender o que é a comunicação não violenta, que vem lá o pessoal fala, muita gente fala assim, por que não violenta? Sabe, às vezes o pessoal entra em treinamento comigo e fala assim, me mandaram para esse curso, que é em Company, né? E eu vi que é sensacional, mas será que eu sou violento? Será que eu sou violenta? E eu acho que a primeira coisa é a gente pensar o que é o conceito da comunicação não violenta. Legal.
Então, o Marshall, ele sistematizou e ele bebeu muito da fonte do Carl Rogers, que é uma visão super humanista, e ele também bebeu muito da fonte do Gandhi. O movimento do Gandhi da não violência, ele fala sobre sermos pacíficos sem sermos passivos. E aí tem essa ação, esse protagonismo, que é o fazer algo de fato, né? Então tem aquela pessoa que acorda de manhã e vai ficar reclamando de tudo que é ruim, porque sempre vai ter uma lista de coisas ruins que o mundo existe, de pessoas ruins, de coisas ruins. Uhum. E aí eu sempre provoco, e o que você pode fazer de diferente nisso? Né? Então, a postura, a sua atitude é sentar e reclamar, ou é ter uma atitude mais protagonista de o que eu faço que faz a diferença, nem que seja para uma única pessoa, mas que essa única pessoa faça para outra e a gente gere algo melhor. E esse é o movimento da não violência. Então, quando a gente fala de violência, a gente está abrangendo não só a agressão, que, claro, agressão física, mental, emocional, todas são violências, mas também essa violência passiva, né, que vem da omissão, que vem da rejeição, que vem da indiferença. Fernanda, aí você tocou num ponto que eu achei interessante, porque para mim, na condição de leigo, ouvindo a comunicação não violenta, eu pensava alguma coisa do tipo, tomar cuidado com as palavras. Então, Exato. tipo, olha, mede o seu Exato. discurso, porque coisas que você pensa ou que você fala agridem outras pessoas, mesmo que você não tenha essa intenção. Mas você ampliou um pouco o escopo também falando da omissão, né? Então, eu posso ser violento também por estar me omitindo em fazer algo positivo para o meio em que eu convivo, é isso? Então Perfeito. a comunicação, ela vai ter esse viés, não agredir, mas também não se omitir. Isso. A gente associa a comunicação não violenta com alguém fofinho, monge budista. Que não fala palavrão. Não fala palavrão, não fala Isso. alto, não é agressivo. Olha, eu sou super assertiva, eu sou super acelerada, né? Quem me conhece é uma pessoa ligada no 220. Se pra não ser violenta eu tivesse que ser fofinha, eu tava ferrada, né? Então não é esse o conceito. Na verdade, a não violência ela é muito mais profunda. Uhum. Tem a ver, claro que com palavras também, mas se a gente pensar que tudo comunica. Nossos Sim. comportamentos, nossas atitudes. Então, por exemplo, a questão que você me trouxe agora, assim, eu vejo algo errado, eu vejo alguém sendo injustiçado, eu vejo uma pessoa passando necessidade, eu posso ajudar, eu posso fazer algo e eu me omito, eu também estou sendo violenta. Tá. Então, o não violento, e aí que eu acho interessante também fundamentar assim, por quê? Eu sou uma pessoa de difícil convencimento em tudo. Essa é a função dele aqui. Eu sou o típico cético, né? E aí, embora faça sentido, eu acho que é legal dizer também assim, por que não violento? Porque, assim, é porque é o politicamente correto, é porque é o bacana, é o que tá na moda, ou não tem realmente um fundamento? Por que nós devemos caminhar nesse sentido? Por que isso faz sentido? O nome da não violência vem do movimento do não violência do Gandhi, né? E essa provocação da não violência porque quando a gente fala assim, muita gente inclusive fala assim, esse aqui dá curso de comunicação não agressiva, eu falo, é não violenta, porque violento é mais que agressivo. Então, quando você fala do não violento, ele abrange mais. Então, eu estou provocando as pessoas a tomarem uma consciência, tomarem uma percepção do que a gente entra meio... Eu não sei se vocês conhecem o conceito de normose. Não. Já ouviram falar? Não, particularmente não. Diz que tudo que acaba com ose é doença, né? Então, eu já pensei, osteoporose, fibrose. É bem isso. Que ose Olha, é essa? Eu consegui achar duas palavras que não são, que é metamorfose e osmose. Ok. Né? Não é Boa. doença. Mas os outros são. E a normose, ela é a patologia, a doença da normalidade. A gente começa a perder o senso crítico. Curti normose, hein? Legal, né? Eu curti, essa é legal. É legal. E aí, o que acontece? Eu começo Faz um story. Faz um A story, José tá brava comigo, normose. que tudo que eu acho legal, eu falo pra ela, faz um story. Em vez de ele fazer, ele fala pra mim. Né? Você tem muito mais audiência que eu. Cria sua audiência fazendo Cria seus sua audiência stories. com Se seus você não fizer, stories. nunca vai Nossa, ter audiência. vocês estão sendo meio violentos A gente agora tá sendo comigo. violento. A gente começa a achar que porque é comum, é normal.
né? Tem uma história, inclusive você começou falando do Cortella, que ele fez o prefácio do meu livro e tal. Ele conta uma história que eu acho muito legal. Ele fala que em 1974, ele acompanhou uns índios chavantes em São Paulo. E os índios chavantes, eles não têm moeda de troca. Para eles, a grande riqueza é a comida, né? Então, eles falaram assim, vamos levá-los para conhecer um pouco da nossa cultura. Foram andar de metrô com os índios. A primeira reação dos índios foi assim, por que as pessoas não olham uma na cara das outras? Gente, não tinha celular. Que legal. Né? E as pessoas não olham na cara uma das outras porque elas estão entretidas no mundo delas. Né? Cada um tá no seu egocentrismo, assim. Tanta gente. Mas eu vou dizer uma coisa, sozinha, né? Eu sou do interior, né? E aí, nós somos, na verdade. O nosso diferente. O nosso R denuncia, né? E aí, quando eu vinha pra São Paulo, mais jovem, eu pensava, eu tenho que agir como os paulistas agem. Como que eles agem? Eles não olham na cara. Eles não olham na cara! Eles não olham na cara. Impressionante. Porque se eu olhar na cara de alguém, eu vou estar denunciando que eu não sou. Essa minha... Eu era adolescente. Então eu vou estar denunciando que eu não sou. Então eu não posso olhar na cara de ninguém. Não posso olhar pra cima e olhar pra... Há quem diga que você continua sendo paulista até hoje. Brincadeira. Mas olha que legal, levaram eles pro shopping. No shopping, a primeira coisa que eles falaram, por que tem tanto espelho aqui? Eu não quero me olhar, eu quero olhar outras pessoas. Aí me vem um pouco do Eles estavam pelados? Será? Não estavam pelados. Não estavam pelados. Mas assim, aquela coisa de que, por que tem tanto espelho? Todo shopping tem todo espelho. Tem muito, é verdade. Muito, né? Até na escada rolante ali todo tem, lugar. onde você olha você se vê, né? Porque o que o shopping tá te trazendo o tempo inteiro? Vaidade, o egocentrismo. Puramente vaidade, Isso não tem nos valores dos índios. Então eles não conseguem entender porque pra gente é tão importante ter tanto espelho. Uma coisa que eu acho, que eu sempre me pergunto, eu ando no shopping, você tem milhões, né? Milhões não, mas você tem dezenas de lojas de roupa, de tudo que você tá falando que envolve imagem, né? Roupa, maquiagem, acessórios e tal. E uma livraria. Quando que tá lá no canto, no fundo. Quando não fechou. Uma livraria lá no fundo. Quando tem, né? E assim, são tão poucas, já que é pra ser um ambiente de consumo, mas o consumo cultural e intelectual, né? É tão pouco, parece, e às vezes um bom restaurante, ele tá lá na ponta, no canto, a prioridade é consumo, né? É a pessoa caminhando, vitrine, compra, e parcela, e carnê, e dívida, e tudo. E o modelo mental de hoje é o TikTok, que é uma mensagem rasa de 1 minuto. As pessoas não têm paciência de ler um livro, sentar, ler, deixa eu me aprofundar, ter um momento. Mudou isso. A gente sabe que é uma perda grande, né? Sim. Mas tem um terceiro ponto dessa história. Eles levaram eles para o mercado municipal. Quando eles chegaram no mercado municipal, aquele, né, abundância de comida, ficaram encantados, né? E aí disse que falava, ele até comentou assim, falou, eu acho que a gente deu uma bola dentro até que enfim, né? Só que eles viram uma criança comendo comida estragada. E quando eles viram aquela cena, eles falaram assim, peraí, por que ela tá comendo comida estragada se tem tanta comida aqui boa? Não tem dinheiro. E se a riqueza pra eles era comida, eles deviam estar se sentindo no cofre do tio Patinhas ali, né? Isso. Aquela coisa. E aí vem uma Que criança. choque, né? Não, Que mas olha choque. que interessante. Eles falaram assim, e os pais dela? Não tem dinheiro. Ficou um silêncio perturbador, aí ele perguntou pra equipe, vocês comem dessa comida aqui ou daquela? Daquela. A gente quer ir embora. E não foi do mercado, foi de São Paulo. Eles Me leva não pra Amazônia, se né? conformaram que as pessoas que comiam comida boa eram capazes de ver uma criança comendo comida estragada e não fazer nada. Então, aí que eu tô falando da violência, da omissão, né? Eu sou capaz de ter acesso a uma comida boa, eu tô ali, eu vejo uma criança comendo desesperadamente um resto de comida estragada no chão e eu não faço nada. Isso a normose faz a gente perder esse senso crítico. E aí, quando eu perco esse senso crítico, eu inevitavelmente me torno violenta. Porque eu começo a achar que porque é comum, é normal e tá tudo bem. E se porque o outro não faz, eu também não faço? Tá tudo bem, né? Isso, pra mim, o conceito de normose é um ponto assim, a ser explorado muito daqui pra frente. Curti muito essa reflexão. Já faz a sua anotação. Vou fazer um story. E se você pensar em inovação é uma nova ação.
Então, eu não preciso... As pessoas tendem a achar que inovação é uma super tecnologia, um baita investimento, um super negócio. Não precisa, é uma nova ação. O que é a sua nova ação que vai fazer diferença dentro daquilo que te incomoda, daquilo que você ativa o tempo inteiro o seu senso crítico? Mas não é ativar o senso crítico para reclamar, mas para você ter uma ação. Sim. Então é nesse sentido que eu trago a inovação não violenta. E na verdade, a inovação não como algo igual à luz ali na cabeça do Ivan, né? É uma inovação que pode ser uma inovação simples, básica, algo novo que você está colocando no seu dia a dia, na sua rotina. Não só para você, mas que contribui para o outro. Isso. Eu tenho um case legal. Porque às vezes, até para quebrar um pouco esse paradigma, porque as pessoas falam assim, mas inovação exige uma área. Uma coisa que eu sempre falo, eu sei que é polêmico, tá? Pode ser polêmico? Lógico, a gente adora polêmica. Aumenta a audiência. Se você não... A gente não tem medo de ser cancelado. Ah, que bom. Eu também não. Se você precisa ter uma área de inovação na sua empresa, você não está inovando. Porque se você tem um grupo de pessoas que trabalham em inovação e isso não é culturalmente trabalhado com todos os potenciais da empresa, ferrou. E para mim, na minha opinião, uma área de inovação é aquela área que promove ações para gerar cultura de inovação, de cultura de empatia dentro da empresa. Não a área dos criadores, sabe? Os criadores, os co-criadores precisa ser todos nós, todo mundo. Então, e aí o que acontece? Vai para a área de inovação, aí eles colocam lá, deixe sua sugestão que vai para uma área de inovação. Para mim isso não funciona, eu acho que tem que estar dentro do seu dia a dia, valorizando a diversidade, a complementariedade de modelos mentais. E aí a gente precisa muito trabalhar a liderança para que a gente construa times que se sintam à vontade de serem vulneráveis, de falar, porque quando você está criando, você erra, você fala besteira, as ideias não nascem prontas. Então, precisa construir esse ambiente de segurança psicológica, que as pessoas se sintam bem, para que elas possam entregar o melhor delas. E aí sim a gente começa a construir inovação. Olha só, você trouxe um ponto que é legal, porque quando você fala ambiente inovador, muita gente associa uma sala colorida da Google com um escorregador que desce girando e o pessoal jogando sinuca enquanto trabalha. Sensacional. O ambiente inovador. É isso, estereótipo. Mas você está me dizendo aqui que eu preciso, na verdade, gerar segurança para as pessoas? Segurança psicológica. Segurança psicológica. Você pode ter um ambiente maravilhoso que você gastou milhões em design. Quer dizer que a minha mesa colorida não vai resolver a minha necessidade de inovação Ela no vai time. ser legal, porque a cor estimula e é gostoso. Eu curto trabalhar num lugar bonito, colorido. Vai te estimular, mas não é isso que seria mais ou menos como na pirâmide de Maslow ali. Então eu estou provendo primeiro uma base assim de segurança para depois colocá-la num mundo de estímulo para depois ir construindo. É mais ou menos nessa linha? Eu acredito que sim, porque se você não constrói um ambiente que eu me sinto segura de arriscar. Inovar precisa arriscar. Eu ia falar do case e não falei, né? Tem um restaurante em Tóquio, não sei se vocês já ouviram falar, o restaurante chama O Restaurante que Podemos Errar Seus Pedidos. Vocês já ouviram Nunca falar ouvi isso? falar. É sensacional. Aqui no Brasil daria um Procon violento isso, né? Não é? Mas sabe por quê? Olha como eles inovaram. O restaurante é simples, ele não tem nada de sofisticado, não tem mesas super coloridas, nada disso. Mas eles contrataram 100% dos atendentes com demência. E são pessoas de idade e com demência. Idade mesmo. Tem atendentes com 90 anos, 92 anos. E aí, claro, tem uma estatística. Como eles sofrem por demência, eles erram os pedidos. Tem 37% de erro. Só que 98% dos clientes saem super satisfeitos. Aliás, se jogar aí no Google, vocês verem o restaurante, joga que tem os vídeos mostrando, o restaurante é lotado, porque ele virou case no mundo todo. As pessoas vão para Tóquio e vão nesse restaurante. E qual que é a sacada? Como eles criaram um conceito, olha, aqui é o restaurante que podemos errar seus pedidos, as pessoas torcem para errar o pedido, porque é divertido errar o pedido. É isso que eu tô esperando. É isso que eu tô esperando. Eu vim preparada para isso. E aí, você entra num ambiente em que você trabalha efetivamente a diversidade e a inclusão e com uma inovação de conceito. Pensando de investimento tecnologicamente falando, eles não investiram praticamente nada. Mas o conceito ali é inovador e ele traz um resultado incrível. E essa questão da segurança psicológica, né, unido ao processo de erro e somos adultos,
Por isso que nós ficamos tão travados e paralisados. Porque a criança também não tem essa questão de que se tá certo ou errado. Nós é que vamos trabalhando com elas. Isso é certo, isso é errado. E não é certo ou errado em relação a valores, né? É aquilo que a gente considera certo e o que a gente considera errado. Se ela chegar no mesmo resultado por um caminho diferente do que nós chegamos, às vezes a gente fala que tá errado. Né? Então, já vivemos isso na escola das crianças, porque resolvia a matemática de cabeça, né? O resultado de cabeça era errado, porque tinha que fazer todo o processo na mão. Pode ser que isso tenha um impacto mais adiante? Sim, pedagogicamente falando. Mas naquele momento não era errado. E aí, quando ele enfrentasse o próximo desafio, ele teria que fazer novas conexões para resolver o problema que ele não conseguiria resolver de cabeça. E é permitir esse processo, que as pessoas têm desenvolvimentos diferentes e não necessariamente certos ou errados. E a gente vai, né, construindo essa questão de erro, não pode errar. E aí, quando uma pessoa acerta, a gente não fala nada, mas quando ela erra, a gente fala muito por dias, horas e tudo mais. E aquilo vai construindo um peso e vai ficando difícil. Porque aí eu não tenho o ambiente seguro psicológico, né? A segurança psicológica para arriscar um pouco, para sair, para falar, para me expor, para construir um cenário diferente. Para mim parece que existe uma espécie de uma incapacidade das pessoas em estabelecer um pacto social. Gente, eu gosto quando a gente fala das pessoas, porque nós não somos pessoas. Não, nós somos. Né? A gente tá super incluído, inclusive. Quando a gente fala das pessoas, nós viemos de Marte. Isso, a nossa mesa está ali no topo do terraço e tal, e estamos olhando vocês aí e julgando suas atitudes, né? Nós, pessoas. Nós inclusive pessoas. Eu, por incrível que pareça. Não, a nossa incapacidade de firmar um pacto social. Por que eu pensei nisso ouvindo vocês falarem? Porque assim, as pessoas têm o direito de ter as suas convicções, seus pensamentos, seus valores, seus entendimentos, suas visões de mundo. Acho isso legal na nossa individualidade ou no nosso microcosmo, ali no nosso ambiente familiar mais restrito. Mas quando eu vou para uma corporação, para uma empresa, uma organização pública, privada, eu preciso estabelecer regras de convívio ali, dizendo, olha, aí vem a tolerância, o respeito, a aceitação, fixando regras mínimas, né, no sentido de que, olha, o que não vai ser admitido e o que é totalmente tolerado, incentivado, respeitado. E quando elas não conseguem construir esse ambiente seguro, me parece que não está sendo firmado esse pacto conjunto entre todos os indivíduos. Não está clara a regra de convivência ali, porque tem alguém que tem poder, talvez, no grupo, uma autoridade, seja moral, financeira ou cargo, e talvez não esteja ajudando nessa articulação, está colocando uma condição e as pessoas se sentem vulneráveis. Tipo, olha, se eu errar aqui, eu tô lascado. Por isso que eu queria um processo para inovação. Ah, tem um processo? Tem um Opa. Tem um processo. Ele tem 4 etapas. Conte. Eu acho que não é à toa que, não sei se vocês... Bom, quem tá vendo o vídeo vai ver, né? A capa tem o Fibonacci que você falou, tem o né? Fibonacci, a inovação, ela começa de dentro para fora. Então, primeira etapa, eu tenho que trabalhar os indivíduos para potencializar. Então, a gente vai ter que trabalhar o protagonismo, no sentido que eu falei, né? De qual é o teu melhor potencial. Então, a gente vai trabalhar uma normose na pessoa, vai trabalhar os vieses inconscientes. Por exemplo, na sua fala, me veio um viés, que é o viés da negatividade. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Da negatividade, não. O que todos nós temos, todas nós somos pessoas e temos. O viés um viés inconsciente, quer dizer, é uma tendência a gente põe mais peso no que é negativo do que não é positivo. Eu tô lá dando uma palestra, 1.000 pessoas, 998 batem palmas de pé, ovacionando, lindo. 2 criticam. Onde que eu boto o foco? Naquelas 2. Óbvio, né? E a gente faz isso com as crianças. A criança brilhou, foi maravilhosa, fez um monte de coisa legal. Aí ela foi mal numa matéria, pronto. Aquilo acabou bota tudo. Um foco. E a gente faz isso com o adulto, né? Então, a gente precisa formar pessoas que vão trabalhando esses vieses, vão trabalhando esses paradigmas, que vão trabalhando seus propósitos. Porque se eu não ver propósito, se eu não ver sentido, eu não vou dar meu melhor.
visão de futuro. A gente vai trabalhando essas pessoas com seus comportamentos e hábitos. Uma vez que a gente trabalhou os indivíduos, a gente começa a trabalhar um aspecto, então, um desenvolvimento humano, agora um desenvolvimento social. Para eu ser capaz de entregar o meu melhor, eu tenho que ter percepção do meio que eu estou. Então, trabalhar vulnerabilidade, trabalhar empatia, trabalhar autenticidade para eu entregar meu melhor, me conectar empaticamente. Por isso que a comunicação não violenta aqui entra muito forte. Como que eu sou capaz de me comunicar com o outro, entender a necessidade do outro, compreender o mundo que está ao meu redor, para eu entender o que eu posso fazer, qual é o meu papel com a minha ação. E quando a gente faz esse trabalho, eu chamo de comunicação sistêmica, porque mistura essa comunicação não violenta com um olhar mais sistêmico. E esse olhar mais sistêmico vai me fazer enxergar que o que eu estou vendo como um problema, ele é só uma pontinha do iceberg, porque tem um padrão de comportamento coletivo que leva aquilo, porque tem um sistema que foi criado que leva aquele comportamento, porque tem um modelo mental coletivo ali. Então, por exemplo, dentro das empresas, quando a gente começa a olhar, isso está tudo aqui no livro, todos os passos direitinho. Mas quando eu começo a olhar sistemicamente, eu enxergo que o problema, às vezes, que eu estou enxergando, ele é só uma consequência. Então, a gente precisa enxergar mais profundamente para agir mais coletivamente. Aí tem uma terceira etapa. Ok, agora as pessoas estão potencializadas, elas estão com mais percepção, já conseguem fazer um diagnóstico. Como que elas vão trabalhar em equipe? E aí a gente trabalha a equipe com a liderança para criar uma cultura de empatia, de segurança psicológica, de diversidade, de inclusão, para que efetivamente aquela equipe esteja preparada para a quarta etapa, que efetivamente é a inovação. E aí sim, a gente pode usar as metodologias de inovação, que inclusive eu criei algumas aqui no livro, ou pode usar o que tem no mercado, mas que eu consiga efetivamente usar a metodologia de inovação já baseado numa conexão mais profunda. E aqui tem uma provocação também que eu chamo de desenvolvimento circular, que tem muito a ver com o movimento da ESG, que é a solução que eu estou fazendo, eu estou pensando no funcional e econômico, mas eu também estou pensando nos aspectos social e ambiental. Por exemplo, esse restaurante que eu trouxe, no aspecto social, é maravilhoso. Uhum. Fernanda, não vou conseguir atingir os 4 níveis. Ok, que seja o mínimo produto viável, que você faça o mínimo daquilo, mas que você provoque a equipe a pensar naquilo. Porque aí a gente começa a ampliar a inovação. Então, tem todo um processo para trabalhar as equipes para conseguir gerar essa inovação mais não violenta, né? Muito bom. Tá tudo aqui, hein, gente? Comprei um livro. Faz uma síntese, então, dos 4 passos, só para quem está nos vendo aqui, tá com o seu bloquinho de notas. Bloquinho de notas. Vamos lá. Aí. Primeira etapa, protagonismo. Preparar equipes para que elas se aprofundem, entendam suas limitações e mais que suas limitações que eu falo inconscientes, mas os seus potenciais para que elas entreguem seu melhor. Uma segunda, então eu chamo de inovação do ser, que é a inovação de dentro para fora. Eu preciso me inovar para ser capaz de ser agente de inovação. Aí tem uma segunda etapa que eu chamo de comunicação sistêmica, que aí a gente entende profundamente a comunicação não violenta e o pensamento sistêmico para que eu realmente me conecte com o problema do outro e seja um agente de transformação. Aí tem a terceira etapa que eu dei o nome de empatia circular, que nessa empatia circular eu vou trabalhar equipes que vão baseado nas lideranças para que a gente construa uma cultura de empatia, segurança psicológica, que a gente explore melhor essa diversidade de modelos mentais, todos se sintam incluídos. E aí a quarta etapa efetivamente vai ser a inovação não violenta, que a gente entra com o processo de inovação, com esse desenvolvimento circular, que a gente trabalhe os 4 pontos que é o funcional, econômico, social e ambiental. Então, na verdade, nós começamos a falar que comunicação não violenta não tinha nada a ver com inovação. Ela é a base, né? Ela está dentro ali, ela é a base que vai construir o 4º passo, né, o 4 pontos para chegar lá na inovação. Então, já começamos a responder as perguntas do começo. Isso. E as pessoas, as empresas, nós, as pessoas, né? As pessoas, nós. Nós, pessoas. Precisamos ter clareza do quanto é importante a inovação, porque inovação ela é uma questão de sobrevivência e continuidade.
Porque às vezes quando nós falamos a importância da inovação, pode parecer que quer dizer que todo mundo tem que virar startup, tem que ter software, aplicativo, Não, inovação é uma questão de adaptabilidade, porque o ambiente muda, as necessidades mudam, o mercado muda. A inovação é a capacidade que eu tenho de ir me ajustando, me adequando, às vezes, como a Jo falou, pequenos detalhes no dia a dia que fazem a diferença no meu negócio, na minha existência, e que me permitem continuar, prosseguir. Então, inovação é uma necessidade de sobrevivência dos negócios, das organizações em geral. Exatamente. E até voltando, né? Assim, a comunicação não violenta, eu falo que são duas... A comunicação não violenta, ela é um conceito do Marshall Rosenberg. Inovação não violenta é o meu conceito. Fernanda Dutra. Mas que eu usei, sim, a base da comunicação não violenta, porque eu me encantei com a comunicação não violenta. E eu acho que esse ponto que você está trazendo tem muito a ver com essa essência que o Marshall trouxe da comunicação não violenta, porque eu passo a ser... Eu nem gosto de usar nem a palavra transformar, porque transformar vem de mudar a forma. Quando você muda a forma... Eu sou esfumante. Eu nem gosto de falar isso, porque eu mudei tanto assim na minha vida que nem combina mais comigo, mas... eu lembro que várias vezes, né, assim, quem é fumante vai se identificar. Eu falava, poxa, o negócio faz mal, eu vou parar de fumar. Só que aí eu mudei a forma. Entrei numa crise, caí nela de novo, né? E em algum momento eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma filha de 14 e tenho um filho de 9. Quando eu engravidei, eu falei, vou jogar fora. Joguei fora o cigarro. Aí aquela crise de abstinência, aquela loucura toda. E aí eu falei, não, eu não vou fazer mal para minha filha, né? E aí eu parei de fumar, e depois amamentei e tal. E aí me veio uma tomada de consciência e percepção assim, eu fui capaz por amor a alguém parar. Mas eu não sou capaz de amor por mim mesma parar. E aí quando eu tomei essa consciência, tomei essa percepção, eu nunca mais na minha vida coloquei um cigarro na boca. E aí eu não só mudei isso, aí eu comecei a mudar tudo na minha vida. Então hoje eu sou aquela pessoa que faz esporte, como comida super natural, tomo café sem açúcar, eu sou super natural. Por amor a você. Por amor a mim. E é isso que eu chamo de, eu mudei como essência. Então, esse processo de mudar como essência não é uma transformação, é uma transmutação. Quando eu transmuto, eu mudei a minha essência. Então, hoje você pode fumar do meu lado, não tem menor vontade, aquilo não combina mais comigo, né? E até, inclusive, tem uma coisa da normose com o cigarro. Porque se eu entro na casa, por exemplo, minha irmã que fuma, eu entro lá, tá um cheiro de cigarro, e esse fumante é chato, né? Esse fumante é chato. Eu falo, nossa, que cheiro! Ela, não, tá normal. Tá normal. Eu também sou ex-fumante, mas eu sou do tipo que ainda passa vontade. Viu? Ainda o cheiro passa vontade. E aí tem essa coisa assim, né, de... Então eu acho que o processo de inovação, por isso que começa trabalhando as pessoas, porque quando eu aumento a consciência, a percepção das pessoas, não sou eu que mudo elas mesmo mudam de dentro para fora. Quando eu mudo a minha consciência, eu passo a ser essa pessoa que faz novas ações. Mesmo que a empresa não tenha essa cultura, eu vou lá, eu vou provocar, eu vou dar sugestões. E aí, dentro do que está na minha alçada, o que eu posso fazer? A pandemia, ela mostrou muita gente inovadora, sabe? Eu conversei uma mentorada minha, que ela é gerente de uma grande empresa e tal, e ela falou assim para mim, as pessoas estão, empaticamente falando, as pessoas estão se sentindo isoladas, né? Aquele momento que estava todo mundo isoladão. Sim. E tal. E eu tive uma ideia. Eu estou fazendo um encontro que é todos os dias, às 4h, a gente se reúne no Zoom para tomar café. E aí a gente toma café por 10 minutos e fala só besteira e dá risada, é nosso momento. E aí volta a trabalhar. Ela falou que a produtividade aumentou absurdamente. O que ela fez, gente? Um link do Zoom? Só. 10 minutos do dia, isso é as suas pequenas ações que podem fazer grandes diferenças, sabe? Então, por isso que claro que pode inovar com alta tecnologia, com startup, com alto investimento, mas é quebrar um pouco esse paradigma que todo mundo pode ser um agente de inovação. Mas até a inovação de alta tecnologia, alto investimento e tudo, ele começou de algo pequeno e simples. Isso. Né? Isso. Então, assim, as coisas começam do simples. A gente estava ontem, né? Nós tivemos um dia mega especial pra gente, pelo menos, né?
E a informação que chegou é assim, a gente normalmente quer pegar os frutos mais altos primeiro. Na verdade, acessa os frutos mais baixos, né? Começa para os mais baixos, começa para os frutos mais simples. E aí, quando você menos espera, você vai estar alcançando o fruto que estava mais alto. É mais ou menos assim. Comece fazendo o que é necessário. De repente, você vai estar fazendo aquilo que você achou que era impossível fazer. Exatamente. Né? Então, só faz o que é necessário. E o necessário, às vezes, já é diferente do que você faz. E o necessário já é uma inovação. Nossa, sensacional. É isso. Aliás, eu dou uma dica que serve para gestão de produtividade, assim. Você tá com uma lista de coisas para fazer. Quem nunca, né? Na academia. Sabe, tipo, você chega na academia, o instrutor te dá aquelas 15 coisas. Quero ir pra cá. Em 3 séries, a Anitta, você bate no final e fala, agora volta pra série 2. Né? Aí você olha aquela lista de coisas para fazer, então dá uma preguiça mental. Assim, tá muito próximo do que você falou. E aí, o que eu falo, que é uma dica imprescindível, assim, elimina tudo que é mais fácil. Né? Tem aquela regra dos 2 minutos, assim, uma das coisas que estão na lista, eu preciso mandar um e-mail para a Cláudia, tarará, tarará. Cara, em vez de eu ir lá escrever no to-do, eu preciso mandar... Não, já manda esse e-mail. Exato. Sim. Não é? Aí você pega aquela lista de coisas, você eliminou tudo que era mais fácil, tinha 15, agora sobrou 3, claro, as mais difíceis, mais complexas. Mas você enganou seu cérebro, porque o que acontece? No teu cérebro você já fez quase tudo. Agora só falta 3. Exatamente. E esse que você está falando é a mesma coisa. Se eu começo pelos frutos mais fáceis, eu tenho a sensação que eu estou fazendo, que está acontecendo, que eu estou realizando. E isso me motiva a querer continuar, a querer fazer. Aí eu alcanço os outros frutos. Então, a pessoa quer colocar a meta difícil logo de cara, mas aí ela fica tão impossível que ela desanima. Que E a frustração pode derrubar todo o resto do processo. Exatamente. Né? Então vai pegando os frutos que estão mais fáceis, né? E você vai alcançar os mais altos. Porque você vai ganhando experiência, você vai ganhando essa energia, sabe? Vital de, putz, eu tô fazendo. E assim, né? Às vezes, querendo uma grande inovação, você bloqueia a tua mente. Total. E você não consegue absolutamente nada. Exato. Eu conheço gênios que tiveram ideias maravilhosas, mas ficaram tão ali no mundo das ideias que eu falo, não usou. Prazo. Quando você, quando você começa porque com certeza quem é do mundo corporativo está ouvindo o nosso programa e já está pensando assim, poxa, que legal, vou procurar o contato da Fernanda que eu vou querer montar um projeto aqui, um projeto na nossa organização para trabalhar essa inovação. Esses projetos de desenvolvimento, eles duram quanto tempo em média? Porque não é uma coisa que vai acontecer numa semana, né? Não é um curso, é um processo de transformação. Olha, eu vou desmistificar. 24 horas que mudarão sua vida? 24 horas que mudarão sua vida. Eu não vou citar o nome porque eu não combinei com a empresa, tá vindo agora, tá? Mas eu tenho um treinamento numa empresa de treinamento de atendimento. E eles pegaram um piloto numa área, tem um indicador de atendimento que chama NPS, que ele mede a satisfação do cliente, para quem não conhece, né? E eles tinham um ponto de 25 pontos eles chamam de sites de atendimento. Naquele site, que era o piloto, eles estavam com 25 pontos. Falei, gente, tá ruim, caça, né? Vamos lá. Era positivo, não era saldo negativo do NPS, mas 25, né? Mas é baixo. Mas é muito baixo, é muito baixo. A gente dá um treinamento de 8 horas sobre comunicação não violenta. Aí a gente mediu esse indicador por 6 meses depois do treinamento. E logo no primeiro mês, até o 6º mês, ele aumentou de 25 para 75 pontos. Em um treinamento de 8 horas. Então, claro, o processo de inovação, ele exige um pouco mais de tempo. Mas eu tenho empresas que, assim, com um treinamento de 8 horas, já teve um resultado efetivo. A gente conseguiu fazer, por exemplo, tem empresas que a gente fez as 4 etapas e aí a gente foi medindo, porque o processo é o treinamento e tem um acompanhamento, às vezes com mentorias, com a liderança, né? Com a mentoria com a liderança, para que ela consiga promover e alimentar aquilo. A gente faz todo um processo de que a empresa não fique dependente de mim, mas que ela crie um sistema que se retroalimenta. E aí a gente fez as 4 etapas e, assim, a gente tem resultados incríveis. Então,
Depende de cada um, que nem aí você falou da criança, sabe? Quando você falou da criança, eu lembrei de uma coisa engraçada que eu já vou contar. Que a gente fala assim, a gente provoca, mas a criança tem que andar com 1 ano, tem que fazer... Não, cada um tem seu tempo, a empresa é a mesma coisa. Então vai ter empresa que o processo é muito rápido, tem processos que são muito mais demorados. Né? Eu acredito até numa questão de... Não vou saber assim, o nome, né, da metodologia, mas quando você trouxe a questão do tabagismo, álcool e tal, a gente tem lá uma forma de medir em que fase que você tá, né? Isso, contemplação, pré-contemplação, enfim. Qual é o quanto você está disposto para aquela mudança. Na reeducação alimentar é a mesma coisa. Então, para mudar algum hábito e tudo mais, você precisa estar nessas fases. São 5 fases. Legal. E as organizações não são diferentes. Perfeito. Então, a gente tem organização que está mais preparado, que já está na fase de contemplação, de pegar essa informação e ir lá aplicar. E tem organizações que estão ainda na fase de tomar consciência do problema, né? E aí vai evoluindo, e aí provavelmente essas empresas têm um ritmo mais lento. Na verdade, não sei se mais lento. Ela tem o ritmo delas. É o ritmo delas, isso. Para alcançar o resultado que também faz sentido. Faz sentido para elas mais adiante, né? Então, e essa é uma questão, assim, eu sou da área de desenvolvimento humano e tudo mais. É uma coisa que às vezes me incomoda, assim, né? Que atualmente o negócio é todo processual, automático, resultado, indicador e não sei o quê. E aí eu acho que isso perde a humanidade. Né? Porque aí eu tento colocar todo mundo dentro da linha de produção, tento fazer todo mundo da mesma forma, eu tento construir as coisas de um mesmo jeito. Mas lógico que não dá pra gente deixar solto. Então a gente tem método pra isso, né? Então a gente tem um método pra executar. Mas a gente tem que respeitar a individualidade de cada instituição e de cada pessoa. Essa empresa que a gente fez, o piloto, acabou fazendo um trabalho de 2 anos em todos os sites. E aí tem essa coisa da humanização, porque eu não sei vocês, mas eu odeio o URA. Eu sei que ele é necessário, importante, válido. Eu não sou contra o URA, eu só odeio. Porque você liga e aí você fala, eu queria um ser humano do outro lado para me ajudar. Aí fica aquela vozinha, eu não sei... Como eu sou ligada no 220, eu não tenho muito paciência de ficar ouvindo aquela vozinha programada, né? Se você quer tal coisa, tal. Aí eu vou fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Aí quando eu vejo, já passou. Eu falo, não, tem que voltar. E aí fica reiniciando aquele URA umas 50 vezes. Aí eu falo, vai, Fernanda, para e ouve o URA. Aí quando chega finalmente no atendimento, que depois de 50 URAs que você passou, vem alguém para te atender. Aí vem um robô te atender. Continua falando robotizado. E aí eu falo, pelo amor de Deus, fala pra mim que você é um ser humano, que você tá me atendendo, que você tá vendo que eu tenho uma necessidade, que você é uma pessoa empática que vai me fazer sorrir hoje. Então dá desespero mesmo. Então acho que assim, hoje a gente tá falando muito de resgatar a humanização nas empresas. Eu não sou contra a automatização. Ela funciona, ela é boa, mas a gente não pode perder a humanização, sabe? Mas é no mínimo cômico, né? Não, falar pra humano ser humano, né? É que você treinou os humanos pra serem robôs, né, gente? Exatamente. É muito louco, muito louco. E como que as ações aí são fundamentais? A gente está falando de empatia e de humanização, né? O que você acha que é fundamental para as organizações? Bom, eu já fui dando um spoilerzinho. Eu acho que uma coisa fundamental é trabalhar essa cultura de empatia, de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é uma coisa que ainda se fala muito e pratica pouco. Vulnerabilidade é uma coisa, sei lá, todo mundo fala, né? Não é fraqueza, é coragem. Brené Brown falou isso, Patrick Lencioni, vamos lá, lindo. Mas será que pratica de verdade? Então, onde que a gente pratica a vulnerabilidade? Esses dias eu faço parte de um programa de desenvolvimento de mulheres, é um programa social, eu sou coordenadora de mentores lá. E a idealizadora do programa é uma pessoa incrível. E ela entrou, a gente estava numa reunião de equipe, ela entrou na reunião de equipe e ela é uma pessoa que está sempre sorrindo, assim, toda animada e tal. E ela entrou com uma carinha assim, falou, gente, eu entrei aqui para dar um bom dia, mas eu queria dizer para vocês que eu estou muito triste, eu queria compartilhar com vocês, eu estou perdendo uma amiga. Né, ela tá no hospital e tal, e aí ela teve um momento, assim, todo mundo teve um momento de empatia ali e ela saiu. E aí eu pensei, gente, isso é vulnerabilidade. Eu ser capaz de entrar numa reunião de equipe e falar, hoje eu não tô bem. Hoje eu sou humana, olha, eu não tô bem.
E será que a gente promove um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade? Falam, olha, você que está aqui, você é meu apoio. E a gente está falando muito assim, hoje, a gente vive essa coisa da pandemia, do trabalho remoto, agora vai ser híbrido. Isso é mais importante ainda, porque psicologicamente falando, se as pessoas estão trabalhando de casa, elas têm a sensação que elas não têm apoio, que não tem ninguém dando uma ajuda, um apoio. Então, o líder, a líder, ela precisa estar ali, presente não fisicamente, necessariamente falando, mas é aquela pessoa que liga, fala, tá tudo bem com você? Tem algum problema? Você quer conversar comigo? Eu estou disponível. Então, assim, onde que a gente vai construindo isso? As pessoas se sentem à vontade, falam dos seus problemas, se sentem... eu posso me sentir à vontade de dizer para você, eu não sei fazer, me ajuda? Sim. Eu errei, você pode me ajudar? Hoje, o que acontece nas empresas, na vida real? A pessoa falar que errou, ela é punida. Se ela falar que não sabe, ela é julgada. Então, construir esse ambiente de segurança psicológica é fundamental. Tem 2 termos que eu uso, que é assim. Tem um que o próprio Cortella que criou, que chama desvio doloso. Vocês já ouviram falar? Desvio doloso, não. Então, desvio doloso é assim, as pessoas não assumem mais responsabilidade das coisas. Então, deu algum problema, o que aconteceu? Ah, não fui eu não. Isso aí foi ciclana no departamento tal, né? E aí, as pessoas, você liga para a empresa, você fala assim, tô com um problema. Ah, isso aqui não é comigo, né? É com a fulano não sei aonde, é com a ciclana não sei aonde. E ninguém assume responsabilidade. E tem uma outra coisa que chama, um amigo meu que usa esse termo, eu já falei para ele, roubartilhei, né? Que a gente fala a preguiça social. O que é a preguiça social? É assim, alguém assumiu, eu não preciso assumir. Sabe aquele trabalho de faculdade? Tinha 10 pessoas. Não. Alguém fez? Só um fez sozinho. Só um. Normalmente era eu. E aí, se alguém assumiu... Eu tenho um exemplo melhor. Sabe churrasco de família, de amigos? Alguém assume a churrasqueira. Se ferrou. Vai ficar lá. Porque ninguém mais vai. E é engraçado, porque assim, um assumiu a churrasqueira, um assumiu lá a saladinha, a farofa, lavar louça, pronto, se ferraram. Porque os outros vão ficar assim, se precisar de ajuda, me chama, mas não levanta a bunda da cadeira, né? E aí acontece, o que acontece? Olha o fenômeno. O pessoal vai lá na reunião sobre a reunião. Aí tem 10 pessoas envolvidas, 2 estão ralando. Os outros estão lá, só. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, né? Beleza. Aí o que acontece quando dá erro? Porque esses 2 que estão ralando estão dando a cara para bater. Aí erraram. Pronto. Esses que erraram, que vão pagar, vão receber o feedback negativo, né? Que eu não posso falar a palavra que eu pensei, mas, né? Aqui não tem censura. Isso, feedback. Aqui não tem censura. Recebe o feedback. Aí, o que acontece da próxima vez? Eu falo, poxa, eu dei a cara pra bater, eu fui proativa, eu fiz e eu tomei o feedback negativo. Da próxima vez eu vou ficar que nem os outros, eu vou fingir que tô fazendo, que eu ganho mais. Então, a gente tem que ensinar o líder que essa pessoa que errou é a pessoa que deu a cara pra bater, é a que tá fazendo. Você tem que se preocupar com aquele que não erra. Porque aquele que não erra talvez esteja numa zona de conforto, que não tá fazendo mais o que ele... não tá dando o seu melhor. Eu não estou falando de insistir no mesmo erro, eu estou falando de dar cara para bater. Então, aí a gente começa a construir uma mudança de modelo mental. Peraí, eu vou valorizar aqueles que estão dando a cara para bater, aqueles que são ativos, aqueles que querem fazer acontecer. E não aqueles que fingem que estão fazendo. Não aqueles que se eximem da responsabilidade, né? Então, aí a gente começa a mudar o comportamento das pessoas, porque elas se sentem valorizadas dando a cara para bater. E, claro, quem dá a cara para bater erra. Uhum. Né? Que eu falo que é a metáfora do lápis de cor. O bonitinho é o que nunca ninguém usa, né? Então, a gente precisa estimular. E como que eu estimulo isso? Ensinando os líderes a construir essa cultura de vulnerabilidade, de segurança psicológica. Os líderes influenciando, né? Totalmente. Mas cada um precisa confiar e fazer isso, que é aquela questão. Eu sou protagonista, né? Isso. Mesmo que o meu líder não esteja preparado para essa situação, eu não posso justificar o meu comportamento no meu líder não estar preparado. Então, eu vou construindo ali, naquela organização, o meu caminho até quando fizer sentido e der para eu ficar por ali. E se o líder conseguir me acompanhar, ótimo, que aí nós vamos junto na jornada. E se não der, eu faço minha transição, eu continuo o meu caminho, mas eu não posso justificar. Eu sei que eu preciso de fazer isso, eu sei disso, não sei o quê, mas eu não faço,
Porque meu líder não está preparado, porque meu líder não dá espaço. Sensacional. Porque se você é protagonista, você pode até falar, bom, eu preciso desse emprego. Mas aqui não bate com meus valores, não bate com a minha proposta, com o meu propósito. Então, eu vou me mexer para conseguir outro lugar, outro espaço que eu consiga ser mais protagonista. As pessoas ficam, às vezes, 25, 30 anos na mesma empresa, falando mal, dizendo que precisa dali, mas não fez nada para sair dali. E aí, assim, a gente pode discutir várias coisas, né? Total. Mas, assim, eu tenho pensado o quanto, às vezes, nós somos zumbis, assim, sabe? Aqueles filmes que a gente assiste, assim, né? Porque barra de normose. É normose. Voltando na normose aí. É a normose, né? Então, assim, a gente usa vários... Eu li um livro recentemente, Admirável Mundo Novo. E é uma distopia, né? E eles lá dentro tem várias passagens, mas eles têm o soma. Então, diante de alguns contextos ali, eles tomavam o soma para ficarem felizes e para, né? E aí a gente discutindo, né, com os amigos, a gente falando, você tomaria o soma, né? Nós já tomamos o soma, né? O soma é quando você de repente adormece, usa algo como barra de dormência, né? Uma, sei lá, bebida, comida, gasto, Netflix em excesso, várias coisas que você usa como barra de dormência para aliviar aquilo que você está sentindo, aquele sofrimento que tá. E aí quando, além de ter coragem para ser vulnerável, né, falar assim, olha, hoje eu tô triste porque eu tô perdendo uma amiga, é ter consciência de que você está triste. Isso. Porque às vezes você não consegue nem ter consciência para ser vulnerável, entendeu? Você tenta usar outros mecanismos para adormecer aquela tristeza e não consegue ser vulnerável. Entrar na negação, né? Entrar na negação. Perfeito. O próprio autor da normose, são 3 autores, é o P.R. Vaio, o Leloup e o Roberto Crema. O Roberto Crema, eu conheço ele pessoalmente, e ele fala uma coisa, junto com uma outra autora que chama Dulce Magalhães, né? Ele fala que esse processo da mudança, ele exige algumas etapas, né? A Dulce, ela fala muito disso. Que a primeira questão é mudar o pensamento, né? Será que eu estou consciente? Será que eu percebo? Será que é o que você está falando agora, né? Será que eu não estou negando? Ou será que eu não me acostumei a reclamar e ficar só no pensamento do que está ruim? Então, eu mudo o pensamento e eu mudo o meu foco. Então, quando eu mudo o pensamento, eu falo, tá bom, tá ruim. É fato e eu tenho que aceitar que tá ruim. O primeiro passo é eu falar, tá ruim. Porque é o que você falou, as pessoas criam subterfúgios para enganar a si mesmo. Né? Então, é por isso que provoca essa normose. E aí, o segundo passo, eu mudo o meu foco. O meu foco não é reclamar do que está ruim, é pensar o que eu posso fazer para ficar melhor. E aí, eu também preciso mudar meu entorno. E eu sei que isso é polêmico também, né? Que você fala, mas não é violento isso, não. Porque o que é mudar meu entorno? Às vezes, eu não mudo o outro, eu mudo a mim mesma. Eu posso o tempo inteiro trazer consciência, trazer percepção para as pessoas que estão perto de mim, mas tem pessoas que vão te puxar para baixo. Tem pessoas que vão falar, isso aí não adianta nada, você tolinha você. E essas pessoas não vão te travar. Então, tem momentos que você precisa mudar o seu entorno. Você precisa estar com pessoas que realmente pensam positivo e pensam para cima e que querem também fazer a diferença. E aí eles falam que a Dulce fala que tem uma 4ª etapa, que é a diversão. É fundamental. E aí você falou, né, da neuroplasticidade, que está no meu outro livro e tal, e a diversão é essencial para que a gente expanda as possibilidades do cérebro. Então, a minha capacidade de rir das situações difíceis, a minha capacidade de criar uma situação leve, mesmo em situações difíceis, faz muita diferença para eu encontrar soluções. Né? Então, não é só não negar, não entrar na negação, é aceitar e rir da situação. Teve muita situação que eu falei, nossa, eu me ferrei, agora me ferrei. Aí a gente começa a achar engraçada a situação. E na medida que eu tô rindo da minha situação, eu começo a provocar sinapses no meu cérebro para achar a solução. E eu sei que tem julgamento, porque eu às vezes eu faço isso muito, né? Então, às vezes pessoas falam, nossa, mas você não tá levando a sério, ferrou tudo, e você tá rindo. Não, eu tô rindo porque eu quero estimular meu cérebro a achar uma solução, não porque eu não levo a sério.
E não porque eu não acho importante. Não, porque eu não acho importante. Então, eu sou aquela pessoa que está numa reunião tentando achar a solução e estou soltando piada, porque eu quero estimular as pessoas a deixar leve. Eu sou essa pessoa, né? Eu sou essa pessoa do tipo assim, tem coisas que não tem uma solução pronta naquele momento, tem coisas que não dependem de você. Faz o que você pode fazer da melhor forma possível. E vive o processo. Tire uma aprendizagem disso. É isso. Né? Que é o viver com leveza. Ser leve o tempo todo. Perfeito. Você pode ser leve mesmo frente aos desafios. Exatamente. Né? Você que vai escolher. Existe aquela questão, né? Acho que é meio polêmico isso, né? Existe aquela questão que Deus não dá o fardo maior do que você pode carregar. Realmente, Ele pode não dar maior do que você pode carregar. Agora, você vai escolher se você vai carregar com 10 quilos ou com 5. Então, é isso. É isso. Você acabou optando, às vezes, por um fardo maior do que deveria. É real. Né? Então, essa é uma questão de que daí, de novo, eu tento colocar no outro a responsabilidade. Em Deus, né? Deus não vai dar maior do que eu posso carregar, então eu vou carregar e aí eu sofro aquele peso. Não há necessidade. Até porque Deus não quer que você sofra desse jeito. Né? Só tá colocando uma situação ali pra você aprender, pra você lidar, um desafio, até pra dar um temperinho na sua vida, né? Porque se não tiver desafio, não vai dar tempero, né? Tá faltando tempero na sua vida. Então, as coisas, assim, as pessoas, como se eu não fosse a pessoa, a natureza, como se eu não fizesse parte da natureza, né? Tem um Deus, será que a gente também não faz parte desse Deus dentro da gente? Então, é assim, quando eu começo a me incluir como parte do todo, por isso que eu falei, quando eu me incluo como parte do todo, não tem como eu ser egocêntrica, eu quero pensar no todo. E aí o Clóvis fala sobre isso, né? O Clóvis diz, você é uma partinha da engrenagem do todo. Entendeu? Interessante que quando eu me incluo como parte do todo, eu sou parte da solução. Ou do problema. Aí, não. Fechou. Já passou. Acabou, gente. Acabou. Resolvido. Qual é a mensagem que você quer trazer para os nossos ouvintes? Se você pudesse resumir aí em poucas palavras, algo de impacto para a vida deles, qual é a mensagem que você traria? Olha, eu comecei falando do Gandhi, eu vou fechar com o Gandhi. Tem uma frase do Gandhi que é assim, a arte da vida está em fazer da vida uma obra de arte. Qual é a obra de arte que você quer fazer? Né? Qual é a cor que você vai pôr? Qual que é a harmonia que você vai deixar? Qual que é o... Porque a arte, né, falando como artista plástica, a arte, quando eu expresso a minha arte, não tem certo e errado. Eu expresso a minha essência no meu melhor, que passe algo de bom para outra pessoa. E o que passa de bom para outra pessoa não é o que eu quis dizer, mas é o que ela interpretou, porque é o que ela precisa. Então, eu acho que essa é a grande troca da vida. Como você constrói a sua arte e que ela, de alguma forma, supra a necessidade de outras pessoas dentro daquilo que elas interpretam, do que você entregou para o mundo. Acho que essa é a mensagem final. Muito bom. Chave de ouro ali. Chave. Lacrou. Ivan, como é que os nossos ouvintes te acham para ver seus stories? Você vai começar a fazer as stories, né? Stories, onde nossos ouvintes te encontram? Sabe que eu não sei qual é o meu Instagram. Eu tenho um, mas eu nunca parei pra pensar em qual é o meu endereço. Mas você quer que eles encontrem você no Instagram ou no LinkedIn? Eu quero que eles me encontrem, né? Em algum lugar vai te encontrar. E se eles encontrarem você como Ivan Giacomassi, eles te acham? O pior é que você acredita que eu acho que eu tenho um perfil desativado, que eu não consegui, que eu perdi a senha. Gente, então não procurem. Não procurem, porque vocês não vão achar. Procurem pelo Ivan Giacomassi. Mas aí vocês olham, se é aquele que perdeu a senha, se não é o que ele perdeu a senha, né? Vejam se é um perfil que tá parado uns 2, 3 anos. Uma foto careca e sem barba, minha fase mais hardcore. Rebelde. Minha fase rebelde, andando numa Harley Davidson. Fernanda, como que eles te encontram? No Instagram, eu tenho vários Instagrams, sabia? Alguns com tão poucos e outros com tanto. Eu tenho o meu pessoal, que é fernandadutra.cnv, de comunicação não violenta. Então, fernandadutra.cnv. Tem o da minha empresa, que chama @inovaflyflow. Eu tenho um Instagram do livro. Então, tem a Inovação Não Violenta e tem do outro livro, Efeito Melão. Por sinal, a gente vai teremos fazer um programa para falar do Efeito Melão. A gente vai falar dele também.
E aí tem o YouTube da Fly Flow. Você pode me encontrar, vou dar meu e-mail também. fernanda.dutra@flow, flow.com.br. Ou o site, né? www.flyflow.com.br. E o livro? O livro estão aqui. Se eles quiserem adquirir. Qualquer livraria. Eu não posso fazer propaganda de uma, né? Não. A Amazon. Não pode fazer, né? Mas a Amazon é mais barato. Mas enfim. Qualquer livraria. Se você for qualquer livraria tem. Você pode inclusive comprar pela internet. E ele tem a versão, eu vi já que eles já fizeram a versão Kindle e a versão física. Então tá facinho de achar. É só colocar o nome do livro que aparece tudo quanto é livraria. Então, gente, compra. Compra, por favor. Nós vamos negociar aqui com a Fernanda um cupom de desconto pra vocês também. Olha, rola. Sabe por que rola? Porque se a gente fechar com a editora, a gente consegue gerar um link da editora com desconto e as pessoas mandarem. A gente pode até negociar de eu mandar com dedicatória. Olha só, gente. Bora pro programa. Vamos negociar lá com a editora. Isso. A gente fecha um cupom com desconto com a minha dedicatória. A gente fecha lá. Mas a gente tem que fechar com a editora, mas a gente consegue. Eu já consegui isso em outros programas. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigada. E vocês já sabem, né? Toda segunda-feira, podcast novo aqui com vocês. Fernanda, agradeço demais. A gente ficaria aqui, né? Horas. Eu ficaria o dia inteiro aqui, gente. Que delícia conversar com vocês. Conversando. E prazer. o assunto é muito bom. Top. Gente, foi muito gostoso. É um assunto bom, importante, relevante e leve. Então, que lindo. A gente volta para falar do efeito melhor? Com certeza. Voltamos. Saia da normose, venha para o Mentes em Foco. Venha para o Mentes em Foco. Obrigada. Até o próximo, Estou muito feliz de gente. ter participado. Beijo. Beijo, tchau, tchau.